importante. Os dois grandes líderes que conseguiram manter Israel ligado a Deus foram Moisés e Josué. Depois que eles morreram, não houve um sucessor para Josué. Na verdade, o povo de Israel vivia um regime teocrático. O que isso significa? Deus era o seu rei, Deus era o seu governante. Mas não era bem isso que acontecia no dia a dia do povo. Então, Deus permitiu que alguns inimigos se aproximassem de Israel para disciplinar Israel. E alguns desses inimigos eram inimigos terríveis. E aí o povo clamava, se arrependia, e Deus levantava alguém, um juiz, um líder, para libertar o povo de Israel da opressão daquele rei, daquele povo. E o que se esperava disso? Que o povo se lembrasse de tudo aquilo que havia acontecido anteriormente, e isso fosse suficiente para que o povo não cometesse os mesmos erros. Mas, inacreditavelmente, o povo errava novamente. Então, logo aquele juiz morria, o povo caía novamente na idolatria, o povo caía novamente no pecado, o povo desobedecia a Deus novamente, e Deus então, dentro desse seu amor, a Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele ama, Ele permitia que outros inimigos se aproximassem, escravizassem o povo, e quando isso acontecia, o povo se arrependia, pedia o perdão de Deus novamente, e Deus, movido pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus então fazia com que outro juiz se levantasse. Foi assim com Otiniel, nós estudamos semana passada. Então logo Otiniel morresse, como morreu, o povo cairia novamente na idolatria, como caiu, e é isso que nós vamos estudar a partir de agora. O povo está novamente em pecado, como tantas vezes nós vamos estudar no livro de Juízes. O povo está novamente desobedecendo a Deus, movido por uma ingratidão terrível. Irmãos, não existe sentimento pior do que a ingratidão. A ingratidão é terrível. E se tem um povo na Bíblia ingrato, esse povo é o povo de Deus. E se hoje tem um povo ingrato, esse povo somos nós. Porque se nós fôssemos levar em consideração o que o Senhor tem feito por nós, nós serviríamos o Senhor com todo o nosso ser, não economizaríamos esforços para servir o nosso Deus da maneira como Ele merece ser servido. E se eu perguntar para você aqui nessa noite, se você acha que nós servimos a Deus como Ele merece ser servido, eu tenho certeza que a sua resposta será não. Porque nós não servimos a Deus na medida que Ele merece. O Senhor merece muito mais de nós. O Senhor merece muito mais do que 3 cultos na semana do seu povo. O Senhor merece muito mais do que uma contribuição financeira que nós entregamos aqui nesse cofre. O Senhor merece muito mais do que 2, 3, 4 orações no dia, frente a tudo que Ele faz por nós. Você já parou para pensar quantas bênçãos você recebeu de Deus hoje? Quantos livramentos você recebeu de Deus hoje? Você já parou para pensar que se o Senhor tivesse retirado a mão dele de sobre você, talvez você não estaria aqui hoje? O tempo todo nós somos resultado da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. O tempo todo. E se tem algo que deveria nos levar a servir o Senhor com mais inteireza de coração, com mais vontade, com mais alegria, seria a gratidão. E é justamente a ingratidão que levou Israel a viver da maneira como vivia diante de Deus, e você vai ver isso no livro de Juízes. Então, qual é o sentimento ou a ausência desse sentimento que levou Israel a tantas rebeliões contra Deus? É a falta da gratidão. Quando o povo foi libertado por Otiniel, da escravidão de Cusã-Risataim, que nós estudamos semana passada, um rei duplamente perverso,
Esperava-se que o povo agora tivesse aprendido a lição e buscasse a Deus com mais seriedade, com mais vontade, com mais garra, com mais determinação. Esperava-se que o povo lutasse contra a sua predisposição ao pecado, mas não é isso que acontece. O povo, mais uma vez, cai na idolatria, na desobediência, na imoralidade. E veja só então o que o texto vai introdutoriamente nos dizer no versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é uma constante. E nós, como crentes em Jesus Cristo, nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações que desperte gratidão no nosso coração. Ó Deus, coloque gratidão no meu coração, porque quando você é grato a Deus, você se policia mais, você vigia mais, você erra menos, você se esforça mais, você se dedica mais, porque você é movido pela gratidão. A gratidão é a força motriz das atitudes que agradam a Deus. Todo aquele que agrada a Deus no seu dia a dia, de alguma maneira, ele faz isso porque ele é grato. Ele faz isso porque ele reconhece que sem Deus ele não seria absolutamente ninguém e não teria absolutamente nada. Nós precisamos deixar o Espírito Santo de Deus desenvolver a gratidão no nosso coração. Nós precisamos ser pessoas gratas. E infelizmente, gratidão é o que faltou no coração do povo de Israel. O povo de Israel era um povo ingrato, um povo que não valorizava o que Deus havia feito por eles. E agora, como resultado dessa ingratidão, e como parte da disciplina de Deus, Deus permite que um rei chamado Eglon, rei dos Moabitas, venha contra Israel. E eu tenho algumas coisas para te dizer aqui, acerca desse Eglon. É interessante que ele não foi sozinho, ele chamou também os filhos de Amon e os amalequitas, para se levantarem contra Israel e escravizarem Israel. Escute, é muito importante isso que eu vou te dizer agora. Quem era Moabe? Quem era Amon? E quem era Amaleque? Moabitas, Amonitas e Amalequitas. Amon e Moabe eram filhos do mesmo pai, Ló. Quando Deus tirou Ló e sua família de Sodoma, vocês vão se lembrar disso, você pode ler aí na sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 19, Deus tirou Ló daquela cidade perversa, pecaminosa, e Deus fez com que saíssem da cidade de Sodoma, Ló, sua esposa e suas 2 filhas. No meio do caminho, a esposa de Ló olhou para trás, e a Bíblia diz que ela foi convertida numa estátua de sal. Ficaram apenas Ló e suas 2 filhas. As filhas de Ló, totalmente impregnadas da cultura de Sodoma, totalmente sodomizadas, elas vão com o pai para uma caverna, e lá elas têm uma relação incestuosa com o próprio pai. E desta relação incestuosa nascem 2 meninos. Um chamado Amon, que deu origem aos amonitas. Há traduções que dizem Ben-Ami, que deu origem aos amonitas. E o outro chamado Moabe, que deu origem aos moabitas. Quem foi Amaleque? Amaleque era um descendente de Esaú, que era irmão de Jacó, o progenitor do povo de Israel. Então, o que nós aprendemos com isso? Dessa vez, Deus permitiu que os inimigos de Israel, que os escravizariam, não seriam povos distantes, mas seriam os próprios parentes de Israel.
os filhos de Ló, porque Ló era sobrinho de quem? Sobrinho de Abraão. E os amalequitas, que eram descendentes de quem? Descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Então agora, os inimigos de Israel serão os seus próprios parentes. Povos muito próximos, povos semitas, muito próximos de Israel. E Deus falou ao meu coração uma coisa muito importante aqui. Nós precisamos, irmãos, eu e você, vigiar para que não sejamos como esses amonitas na vida da igreja de Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A pior dificuldade, o pior problema que pode surgir na vida da igreja são aqueles problemas provocados pelos de dentro da igreja. Nós já temos que lidar com tantos problemas lá fora, é ou não é verdade? Hoje a igreja de Jesus é tratada como o que lá fora? Eu não vou aqui ficar perdendo tempo com isso, mas nos tratam das piores maneiras possíveis. Para muitos nós somos hereges, para outros nós somos alienados. O povo aí fora vive criticando a igreja de Cristo, porque diz que na igreja de Jesus só se fala de dinheiro. Para o mundo aí fora, todo pastor é ladrão. É ou não é verdade? Essa é a ideia que as pessoas têm da igreja de Jesus. Então, enfrentar inimigos lá fora já faz parte da nossa história. Ao longo de toda a história do cristianismo, você verá que a igreja, que o povo de Deus, sempre enfrentou oposição, sempre enfrentou dificuldade. Nós sabemos lidar com isso de forma tranquila. Um dia eu estava pregando na minha antiga igreja, num domingo à noite, e passou uma turma assim na Avenida 21 de Abril, assim, do lado da igreja, e começaram a gritar lá fora: cala a boca, ladrão! Ô ladrão! Começaram a me ofender lá do lado de fora, estavam ouvindo a minha pregação e começaram a gritar lá fora me ofendendo. A gente lida com isso tranquilamente, é assim mesmo. E o apóstolo Paulo disse que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo padecerá perseguições. Se você realmente quer levar Jesus Cristo a sério, quanto maior for o seu compromisso com Cristo, maior serão as perseguições que você vai enfrentar. Oposição, dificuldade, pessoas que vão debochar de você. Recentemente agora, o Porta dos Fundos lançou aí, no final do ano passado, um filme debochando da fé cristã. Revistas de circulação nacional falam mal de nós. Um jornalista de uma famosa revista, uma revista conceituada de circulação nacional, nos chamou de gente incômoda. E nós somos mesmo, porque nós temos princípios, nós temos valores que regem a nossa vida. Então nós sabemos lidar com isso tranquilamente. O problema é quando essa oposição surge daqueles que deveriam estar do nosso lado. Surge dentro do nosso próprio arraial. Esse é que é o problema. O grande X da questão é quando eu, inadvertidamente, me torno um amonita para o meu irmão, me torno um amonita na vida do pastor, me torno um amonita para a igreja. Quando eu, de alguma maneira, começo a prejudicar a igreja, começo a falar mal da igreja. Meu irmão, eu vou te pedir uma coisa. Querido, você não precisa concordar com tudo, você não precisa estar o tempo todo aceitando tudo. Mas, irmãos, vamos conversar. Eu quero fazer um apelo para você. Talvez você não concorde com tudo que eu prego, você não concorde com cada posicionamento que eu assumo. Não, eu entendo isso. A igreja é a reunião dos diferentes. Mas, querido, ao invés de você sair falando mal do pastor, falando mal do líder A, do líder B para outras pessoas, que tal se você procurar o pastor para conversar?
Que tal se você procurar o líder daquele ministério para poder acertar os ponteiros com ele? Ao invés de você sair falando para o irmão A, para o irmão B, que você não concorda com isso, criando uma celeuma dentro da igreja. Esse é o problema, é isso que destrói qualquer comunidade. Eu estou aberto para conversar com você a hora que você quiser, mas em nome de Jesus Cristo, vamos pedir a Deus que faça de nós Otiniéis na igreja, que faça de nós Eudes, nós vamos ver a história dele daqui a pouco, mas que Deus não permita que nós sejamos amonitas na igreja. Inimigos do nosso próprio povo. Que tristeza saber que muitos membros da igreja estavam na igreja, usufruindo dos cuidados do Senhor na igreja, usufruindo de tudo que acontecia na igreja. De repente, eles não concordam mais com a igreja, saem da igreja e começam a falar da igreja para incrédulos. Não sei se você já teve essa experiência desagradável, mas isso é terrível para o cristianismo. Quando eu começo a falar mal da minha igreja lá fora, sabe o que você está sendo, se você tem esse pensamento, e eu quero crer que você não tem, mas sabe o que é que nós estamos sendo? Estamos sendo amonitas na vida da igreja. Estamos nos levantando contra quem deveríamos apoiar. Eu estou aqui para ser um Eude na sua vida, eu estou aqui para ser um Otiniel na sua vida. Eu quero ser bênção para você, meu irmão. Eu me lembro de um pastor que já faleceu, e ele sempre tinha uma frase, toda vez que ele pregava, ele falava isso, e ele deixava isso bem claro. Ele dizia assim: eu não tenho como resolver todos os problemas do mundo, mas eu posso ser um problema a menos para ser resolvido. E eu tenho essa máxima na minha vida, eu não tenho como resolver todos os seus problemas, mas eu quero ser um problema a menos para você. Eu quero ser bênção para você. Que Deus não me permita ser um amonita na sua vida, jamais. Eu quero que você confie em mim, eu quero que você veja em mim alguém que realmente pode ser usado por Deus para alavancar você, não para destruir você, como infelizmente hoje muitas vezes acontece. Então o que é que nós estamos percebendo aqui? Os inimigos de Israel agora são os seus próprios parentes. Os seus próprios parentes. Meus queridos irmãos, eu falo isso, já falei outras vezes e vou falar de novo, e tenho certeza que eu ainda vou proferir isso muitas vezes. Eu tenho duas famílias nessa terra. Eu tenho a minha família máter, aquela família de onde eu vim. Perdão, 3 famílias. A família máter, eu tenho a minha família celular, que é a família com a qual eu convivo, e eu tenho a minha família espiritual. Nem a minha família máter, nem a minha família celular me proporciona o que a minha família espiritual me proporciona. São questões diferentes. A família espiritual, ela te dá o que você não encontra em lugar nenhum. Por isso nós temos que amar a nossa família espiritual. Por isso que nós temos que amar uns aos outros. Mas quando você se levanta para ser uma amonita na vida do seu irmão, meu querido, Deus está desagradando disso e você não sabe o estrago que você está causando. Eu quero perguntar para você, você tem sido Eude, você tem sido Otiniel ou você tem sido um amonita na igreja? Porque infelizmente, nós temos tido que lidar com isso hoje no meio do povo de Deus. Já chega a perseguição e as dificuldades que nós enfrentamos lá fora. Vamos ser bênçãos uns para os outros na igreja. Vamos ser bênçãos uns para os outros. Vamos nos colocar à disposição de Deus para que Deus nos use, para que nós possamos ser bênçãos, cada um para o seu irmão. Isso é comunidade, isso é igreja, isso é corpo. Cuidado para você não estar sendo um amonita na vida de alguém na igreja. Cuidado para você não estar sendo usado pelo diabo na igreja para destruir alguém ao invés de edificar a vida de alguém. Satanás, ele quer se levantar contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é uma pedra no sapato do diabo nesse mundo.
E se tem um grupo, se tem um povo que ele quer destruir, que ele quer humilhar, esse povo é a igreja do Senhor. E muitas vezes é aí que mora o problema. Ele tem usado gente do nosso próprio arraial. Por isso vale a pena essa reflexão. Os inimigos agora são outros. Os inimigos são os próprios parentes de Israel. Mas aí continuamos no texto. A palavra de Deus vai nos dizer, lá no versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, mais uma vez. E o Senhor levantou-lhes um libertador. Como era o nome desse libertador? Eude, filho de Gerá, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. Vamos pensar um pouco sobre Eude? Otiniel era da tribo de Judá. Agora Deus vai levantar um da tribo de Benjamim, chamado Eude. E uma característica muito interessante dos benjamitas era que eles eram ambidestros. Quem sabe o que é ambidestro? Que trabalha com as duas mãos. Entende? Jogadores ambidestros. Quem são? São aqueles que chutam com as duas pernas. Então os benjamitas eram ambidestros. Mas Eude não. Eude era canhoto. Ele fugiu à regra. Para os benjamitas, Eude era um zero à esquerda. Para os benjamitas, Eude não servia. Porque um benjamita que se preza tem que trabalhar com as duas mãos. Alguns teólogos, alguns historiadores são de comum acordo que Eude tinha uma deficiência na mão direita. Por isso ele era canhoto. Olha que coisa interessante. Ele tinha uma deficiência na mão direita. Por isso ele era canhoto. E foi justamente o desprezado, aquele que ninguém consideraria. É interessante que Deus fez isso em alguns momentos da história, não é? Por exemplo, vamos pensar em alguns personagens aqui que tinha tudo para dar errado. Deus os usou poderosamente. Por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés lá no Monte Sinai, Moisés disse: não posso, sou pesado de língua. Alguns vão pensar que Moisés era gago. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Pesado de língua significa que Moisés não era eloquente. Deus estava dando para ele uma missão de ir no Egito, falar com o homem mais poderoso da terra para tirar os filhos de Israel de lá. Então Moisés disse: jamais, eu não vou conseguir, eu não tenho esse poder de eloquência, eu não sou convincente. Mas Deus disse: não, é você que eu quero. Mas Senhor, é você que eu quero. E Moisés teve que ir, e vocês já sabem a história. Você se lembra de Ana, a esposa de Eucana? Eucana tinha duas esposas, uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. Ana era estéril, e para uma mulher ser estéril naquela conjuntura era uma humilhação. Uma mulher que era estéril era estereotipada como alguém que estava debaixo da ira de Deus. E Penina, que tinha filhos, vivia desprezando Ana. Um dia Ana está lá no tabernáculo, orando, cochichando, falando baixinho. Ele olha para ela e fala assim: mulher, afasta de ti o teu vinho, mulher. E ela diz: não, Senhor, eu não estou embriagado, eu estou apenas derramando meu coração perante o Senhor. A minha situação é essa, essa e essa. Então ele diz: então vá, filha, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E a Bíblia diz então que Ana engravida. E ela oferece o filho dela para trabalhar no tabernáculo, e mal sabia ela que o filho dela se tornaria o maior juiz de Israel, e ele se tornaria o profeta que cuidaria da transição para a monarquia. Seria esse profeta que ungiria o rei Davi. Quem diria
que um dia esse Samuel iria na casa de Jessé para ungir o rei Davi, e de repente começam a aparecer na frente dele todos os filhos de Jessé, e Samuel diz assim: é esse, tem certeza que é esse? E aí o Senhor dá uma puxada de orelha em Samuel e diz assim: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o Senhor não vê como vê o homem olha para aquilo que está diante de si, porém o Senhor olha para o coração. E foi chegando os filhos de Jessé, aí Samuel disse assim: você não tem mais filho não? Parece que Jessé fala com desdém. Jessé diz assim: tem um aí que está cuidando das ovelhas, chama ele. Aí chega Davi, miudinho, ruivo, magrinho. Pois é esse que vai lá enfrentar o homem mais temido daquela época. Um exército inteiro tinha medo de Golias, mas foi o pequenininho, o miudinho, o pastorzinho que Deus usou para derrotar um homem com quase 3 metros de altura. É assim que Deus faz. Quem diria que o homem mais violento, mais sanguinário, mais feroz de Israel seria levado a Cristo e se tornaria o maior líder do cristianismo? Eu estou falando do apóstolo Paulo. É assim que Deus trabalha. Pois o Eude, o canhoto, o que tinha uma deficiência na mão direita, o que talvez era olhado com desdém pelos benjamitas, aquele que talvez não fosse convocado para o exército, aquele que era tido aí como alguém que jamais Deus usaria, pois foi justamente esse que Deus chamou. E é interessante que o fato dele ser canhoto vai fazer toda a diferença, e você vai saber por quê. Olha que interessante, ele começou a perceber que o fato de ser canhoto podia ser um fator positivo nesse processo no qual ele estava integrado, que era libertar o povo de Israel. Nosso Deus é maravilhoso, gente. O nosso Deus é sensacional. Pois bem, o que acontece? Os filhos de Israel, não sabendo que Eude era o escolhido do Senhor para tal tarefa, manda Eude e uma comissão irem até o rei de Moabe, Eglon, levar um tributo. Quando alguém levava o tributo ao rei, aquilo era importante por 2 razões. Primeiro, para encher os cofres do rei. Segundo, para mostrar quem mandava. Então, quando alguém entregar o tributo, além de estar enriquecendo o rei, ele também estava sendo humilhado, porque eles estavam sabendo que quem estava no comando era o rei de Moabe. Aquilo era uma humilhação. O que Eude faz? Você pode ler aí o texto depois, a partir do versículo 16. Eude, sabendo que ele iria ter esta missão dada pelos filhos de Israel, ele faz uma adaga, uma espada pequena, que media cerca de 1 côvado. 1 côvado é cerca de 45 centímetros. É a distância que vai da ponta do cotovelo à ponta do dedo maior da mão, desse dedo. Então daqui, aqui tem cerca de 45 centímetros, era chamado de côvado. Então era uma espada pequena, com 2 gumes, cortava dos 2 lados. Eude faz essa espada. Coloca, sabe onde ele coloca? Olha que interessante, ele coloca a espada do lado direito. Nenhum soldado fazia isso. O soldado colocava a espada de qual lado? Do lado esquerdo. Por quê? Com a mão direita. Então ele puxava a espada do lado esquerdo com a mão direita. Ele pega aquela espada de 45 centímetros e coloca do seu lado direito. Se cobre e vai com a comitiva levar o tributo ao rei de Eglon. Quando eles terminam de entregar o tributo, Eude, ele precisa, meus irmãos, de alguma maneira, ele precisa vencer alguns problemas. Eu enumerei alguns aqui. O primeiro problema
é que ele tinha que ter acesso ao rei. Ele precisava ter acesso ao rei. E esse problema foi resolvido quando os filhos de Israel, aí você vê a providência de Deus, escolhem Eude para irem até o rei de Eglon para entregar o tributo. Primeiro problema vencido. Mas o segundo problema era conseguir uma audiência particular com o rei. O que é que Eude faz? Ele sai com a comitiva, vai com a comitiva até uma certa distância, depois ele volta sozinho. Olha que interessante. Aí você vai entender por que Deus escolheu Eude. Quem veria um homem sozinho, com uma deficiência na mão direita, e acharia que aquele homem ofereceria algum risco para o rei? Entende? Eude então vai sozinho. Aqui entra mais uma questão muito importante pelo fato dele ser canhoto, porque como ele era canhoto, não havia espada do lado esquerdo. Então dificilmente os soldados imaginariam que ele teria algo do lado direito. Talvez ele nem tenha sido revistado. Mas ele queria ter uma audiência com o rei. E o que foi que ele fez para conseguir ter audiência com o rei? Ele disse assim: rei, eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. Aí o rei, cala-te, manda todos que estão com ele saírem, pega Eude e leva Eude para a sala de verão. Como que é o título da nossa reflexão hoje? Um canhoto, uma espada e uma sala de verão. Ele pega o rei e vai com o rei para a sala de verão, que era um aposento real, era onde o rei se recolhia. O rei então está sentado numa cadeira, Eude se aproxima do rei, aí você vai entender a importância dele ser canhoto. Eude se aproxima do rei e diz: eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor. O rei Eglon deve ter entendido deuses, porque ele era idólatra, e ele se levanta em reverência, ele deve ter se achado importante, uma mensagem dos deuses para mim. Eude então se aproxima do rei Eglon. O texto bíblico vai dizer que ele era muito gordo, muito gordo. Quando ele chega perto do rei Eglon, ele faz um movimento com a mão esquerda, coisa que não era comum para um benjamita. E ele então crava aquela espada no ventre de Eglon até o cabo, perfurando todo o seu intestino grosso, delgado. E a Bíblia diz que aquela espada penetrou tão fundo que o excremento dele vazou. E ele caiu morto. Entende a importância de Eude ser canhoto? Porque se ele fosse ambidestro, ele não conseguiria. Como ele era diferente de todos, como ele era um deficiente, ninguém imaginaria que ele seria capaz de fazer aquilo. Aí talvez você vai falar para mim assim: pastor, mas que coisa esquisita, que jeito estranho de Deus vingar os seus inimigos. Nossa, coitado do rei, que covardia. Deixa eu te contar quem eram os moabitas. Isso, deixa eu te contar. Os moabitas, quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, naqueles 40 anos, eles tinham que passar pelo território dos amonitas e dos moabitas, e o rei dos moabitas não deixou que eles passassem. Quando Israel estava acampado numa planície, o rei Balaque de Moabe contratou Balaão, para que Balaão amaldiçoasse os filhos de Israel. Os moabitas adoravam um deus chamado Moloque. Como que era o deus Moloque? Era uma estátua com as mãos espalmadas, e era colocado fogo nessa estátua, e criancinhas eram jogadas nas mãos desse deus, e queimadas vivas, em culto ao deus Moloque. Entende? Esses eram os moabitas. Agora Deus está julgando aquele rei. Tudo bem que o método não é um método ortodoxo, não é um método conservador, mas Deus estava trazendo juízo contra aquele rei.
Quando Eude faz isso, ele tinha agora que enfrentar um terceiro problema. Qual era? Sair sem ser notado. Ele então sai. O local foi apropriado, por quê? Porque era na sala de verão que ficava o banheiro. Ele fecha a porta e sai silenciosamente. Os servos do rei Eglon, então, eles chegam, você pode ler aí no texto, eles chegam e veem as portas fechadas. Aí eles pensam o quê? Tem até uma expressão interessante aqui, muito interessante, que diz que ele estava cobrindo os pés. O que é cobrir os pés? É fazer as suas necessidades fisiológicas. Aí é como se os servos falassem assim, não, ele deve estar no banheiro. Mas ele demorou. Tempo suficiente para Eude fazer o quê? Fugir. E quando eles, gente, tem alguma coisa errada, quando eles abrem os aposentos da sala de verão, Eglon está morto no chão. Nesse momento, Eude vai para as montanhas de Efraim e toca uma buzina, que era uma forma para convocar o exército. Ele toca uma buzina, os homens se ajuntam a Eude, descem e matam 10.000 moabitas valorosos, homens de valor. E a partir daquele momento, Israel se liberta do jugo de Moabe e tem paz por 8 anos. Essa é a história de Eude, o canhoto que matou o rei numa sala de verão. Eu aprendi algumas lições aqui, que eu gostaria de compartilhar com você. Queria agora compartilhar com você algumas lições que Eude me ensina. Algo para nós levarmos para a vida e colocarmos em prática. Primeiro, ninguém é descartável no reino de Deus. Ninguém. Ninguém. Não adianta você chegar perto de mim e falar para mim, pastor, eu não sei fazer nada porque eu não vou acreditar em você. Existe alguma coisa que você pode fazer no reino de Deus. O reino de Deus tem trabalho para todo mundo. Quando alguém fala para mim que não quer trabalhar porque não sabe fazer nada, isso é mais uma desculpa do que uma justificativa. Porque todo mundo tem oportunidade no reino de Deus. Não tem ninguém descartável no reino de Deus. Tem uma frase, olha a frase. O verdadeiro chamado de um cristão não é para fazer coisas extraordinárias, mas sim coisas simples de uma maneira extraordinária. Quem disse isso foi Dean Stanley. Então, querido irmão, se você está querendo dizer para você mesmo, mas eu não sei o que eu posso fazer, ore a Deus que Deus vai te mostrar, porque ninguém é descartável, ninguém é inútil no reino de Deus. Quem foi que Deus escolheu para livrar os filhos de Israel dos moabitas? Um canhoto, com uma deficiência na mão direita, que ninguém dava nada por ele, e é assim que Deus faz. Porque Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. O apóstolo Paulo fala que para essas coisas, ou seja, para o reino de Deus, quem é idôneo? Ninguém é idôneo, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá habilidades, é Deus que nos usa. É impressionante como que quando você quer trabalhar, sempre aparece alguma coisa para você fazer. Na igreja de Cristo é assim, estamos precisando agora, estamos precisando de gente para nos ajudar na mesa de som, para nos ajudar no multimídia. Estamos precisando, pastor, eu não sei mexer, mas de repente, se me ensinarem, é isso mesmo, irmão. Porque todos podemos servir ao Senhor na igreja, todos podemos. Não importa quem você é, não importam quais sejam as suas limitações, há trabalho e muito trabalho na obra de Deus, e Deus quer usar você, meu irmão, com todas as suas características, com as suas dificuldades, com os seus problemas, porque todo mundo tem. Se eu falar para você que eu, pastor Alex, eu era a pessoa mais tímida que você conheceria na terra. A pessoa mais tímida. Você acha que eu sempre tive desenvoltura para falar em público
como Deus, na sua graça, me deu, e ainda assim, de vez em quando, me dá um frio aqui na barriga, e tem hora que eu gaguejo, porque não é fácil falar para o povo de Deus. Quando sou chamado para pregar, aqui não, porque aqui é meu povo, a gente tem até uma certa interação, a gente já se conhece, mas quando eu sou chamado para pregar em outro lugar, me dá aquele frio aqui, e eu fico tenso, e eu fico pensando naquilo o tempo todo, porque nós temos limitações, e quando eu era menor, quando eu era menino, eu tinha extrema dificuldade de falar em público. Me lembro de uma vez que fui falar uma poesia para as mães na minha escola, meu Jesus, eu quase morri. Me lembro a primeira vez que eu preguei na vida, em 1988, quando eu me converti. Colocaram esse objeto aqui na minha mão, mas eu tremia tanto que as pessoas começaram a ficar preocupadas comigo, achando que eu ia passar mal. E eu pregando e fazia assim, gaguejava, e a minha voz trêmula. Mas Deus nos capacita, irmãos. É Deus que nos capacita. Até eu chegar aqui, teve uma caminhada. E nós ainda temos limitações. A questão não é se você é limitado ou não, se você tem essa ou aquela dificuldade. A questão é se você quer. A questão é se você se coloca à disposição de Deus. Se você se colocar à disposição de Deus, Deus vai usar você. É aí que entra Eude. É aí que entra Eude, meu querido. Eude me ensina isso. Um homem com uma deficiência na mão direita, um homem canhoto, que fugiu à regra, um homem que saiu fora da curva, um homem que não atendia às prescrições de um verdadeiro benjamita, porque todo benjamita, ou a maioria deles, eram ambidestros. Um rapaz que ninguém dava nada por ele, foi esse que Deus usou. Deus quer você, querido. Com todas as suas dificuldades, mas Deus quer você. Deus quer te usar. Coloque-se à disposição de Deus. Ofereça-se para que Deus possa usar você para a obra dele, porque a obra dele é vasta, é extensa. A obra dele é gigantesca. Mas eu aprendi uma outra lição com Eude, caminhando para o final. Quando se há disponibilidade para fazer, Deus possibilita o fazer. Eude queria. Eude se colocou à disposição de Deus. Eude se apresentou. E Deus foi guiando Eude. Deus foi abrindo as portas para Eude. Deus foi proporcionando essa condição para Eude. Deus foi levando Eude, Deus foi mostrando para Eude como ele devia fazer. Deus então levanta alguém para mandar Eude ir levar o tributo para o rei Eglon. Deus faz com que ele consiga uma audiência com o rei Eglon. Deus faz com que Eglon o leve para a sua sala de verão. Meu querido irmão, é só você querer e Deus vai possibilitar o querer. Então, por isso que eu não aceito desculpa na igreja. Não consigo. Não consegue, não. Talvez você não quer. Porque se você quiser, Deus vai te usar de alguma maneira. Deus vai te usar de alguma forma. Deus vai te usar. Não tem essa de não consigo. Porque não é questão de não conseguir. A questão não é essa. Eu conheci uma senhora que o ministério dela era receber pessoas na igreja. Ela amava receber pessoas na igreja. Ela amava pegar na mão, ela amava chegar perto de onde estavam os visitantes, e ali trocava uma ideia, conversava. Ela amava, uma pessoa extremamente carinhosa com quem chegava de fora. Era o ministério dela. Nós não temos ministério de aperto de mão na igreja, não é? De repente a gente cria esse ministério. Ministério do aperto de mão. Quem é aqui que gosta de apertar a mão? Aqui a gente vai colocar você como líder. E você vai fazer parte desse ministério. O ministério do aperto de mão na igreja. O ministério do abraço na igreja. Não é? E aí,
Você vai chegar na igreja e vai ver os visitantes e vai dar aquele abraço caloroso e vai dizer assim, que alegria ter você aqui, mas que bênção de Deus. E isso faz uma diferença, gente. Isso faz uma diferença. Por isso, eu não aceito que você não possa fazer nada na igreja. Alguma coisa Deus pode te usar. E quando se há disponibilidade para fazer, Deus possibilita o fazer. Deus vai fazer diferença. Olha, eu vou naquela igreja lá. Sabe por que eu vou naquela igreja? O povo lá recebe a gente com um aperto de mão, o povo lá recebe a gente com um abraço. Eu estou te falando, eu vou criar esse ministério na igreja. Vou criar. Porque isso é importante demais. Aquele ministério ali fora de recepção, como esse ministério é importante para a igreja. Quando alguém chega, recebe um boletim, opa, que alegria ter você aqui, seja bem-vindo. Isso é importante demais, as pessoas querem se sentir valorizadas. É por isso que eu amo um ministério que Deus me deu, eu amo fazer isso, eu amo. Eu faço com prazer, eu faço com alegria, eu faço com satisfação. Eu amo visitar, amo. Às vezes eu tenho que me segurar, porque senão eu vou te visitar no domingo à tarde. Eu vou atrapalhar seu futebol. Aí, porque eu amo você, eu segurei e não vou mais domingo à tarde. Mas eu queria visitar crente. Até pouco tempo eu visitava. Aí a minha esposa, sabe como é que é? Mulher sábia, né? Meu bem, visitar domingo. O povo está descansando, o povo quer dormir depois do almoço. O povo quer ver o futebol, você chega na casa deles. Aí eu segurei. Mas eu amo visitar, eu amo. Porque eu sinto que isso é importante, irmãos. Sabe? Amo pregar, amo preparar estudo para vocês, amo me dedicar à pregação, amo atender gente no gabinete, amo fazer isso, porque eu sei que isso é importante para vocês. Eu amo fazer isso. Isso está no meu sangue, isso corre nas minhas veias. O ano passado nós recebemos nessa igreja 44 novos membros. Eu visitei todos eles. Tomei café à vontade. Porque é cada café melhor do que o outro. Engordei uns quilinhos, mas visitei cada um dos 44. Visitei. E vou visitar mais gente. E já tenho visita marcada para a semana que vem. Por quê? Porque eu sinto que isso é importante, o pastor precisa fazer isso. Agora, não é só o pastor. Quem que você está sentindo falta aqui nessa noite, que não veio no culto? Que tal se você fizer uma ligação? Irmão, senti sua falta. Cadê você? O que aconteceu? Por que você não veio? Tem 2 domingos que eu não te vejo na igreja. Sabe, isso faz ou não faz a diferença, irmãos? A gente se sente valorizado. A gente se sente amado. Então, quando se há disponibilidade para fazer, Deus possibilita o fazer. Agora, a terceira e última lição que eu aprendi com Eude. Terceira e última. Se quisermos realmente vencer o pecado, precisamos ir na raiz. Eude. Esse Eude eu vou te falar. Quem ele foi? Primeiro, ele foi no rei. Ele foi no cabeça. Ele foi na peça principal. Feriu o rei, matou o rei. Com isso, o exército ficou desbaratado. Querido, você quer vencer o pecado na sua vida? Vá na fonte, vá na raiz. Onde é que o pecado nasce na sua vida? Onde é que ele surge na sua vida? Então vá na raiz. Resolva o problema da raiz. Pecado não é uma dor que você tem, que você resolve com um analgésico. Pecado é uma doença que precisa ser curada. Você tem que ir na raiz. Tem que ir lá na fonte, onde tudo começa. E foi o que Eude fez. Eude foi na raiz. Eu vou em Eglon, eu vou no principal, eu vou no maioral, porque se eu matar ele, eu coloco esse povo todo desorientado. E foi o que aconteceu. Quando ele matou Eude, o exército ficou sem direção, o povo não sabia o que fazia. Eude aproveitou isso e matou 10 mil homens valorosos. A Moabe simplesmente se enfraqueceu, Israel se libertou e agora a mesa virou. Era Moabe que se tornou escravo de Israel.
porque ele foi na raiz. Quer vencer o pecado na sua vida? Descubra onde é que ele nasce. Onde é que ele nasce? Nós precisamos construir cercas espirituais na nossa vida, para que o pecado não entre. Aprendi isso há um tempo atrás, e é verdade. Talvez você tenha problema com certos filmes que maculam o seu relacionamento com Deus. De repente você é aquele que entra para o quarto, fecha a porta, liga o computador, acessa a internet para ver porcaria na internet. Quer vencer o pecado? Pega o computador, coloca na sala. Coloca o computador na sala. Entende? Talvez você é daquela pessoa que fica irada por qualquer coisa. Descubra por que você fica irado. O que é que acontece que leva você para a ira? Acontece quando eu estou conversando com alguém e alguém começa a alterar a voz para mim. Então, busque uma hora certa, converse com essa pessoa num momento em que você sabe que você não está ali envolto por aquela atmosfera que pode produzir a ira em você. Deixe para conversar depois. Não converse na hora em que você estiver nervoso. Irmão, todo pecado brota de alguma maneira. Todo pecado tem uma raiz, todo pecado tem um cabeça, todo pecado surge em alguma área da nossa vida. Vá na fonte, vá na raiz, trabalhe o pecado onde ele surge e você vencerá. Foi o que Eude fez. Ele foi lá em Eglon. Se eu matar o rei, eu vou enfraquecer o exército e a vitória vai ser completa. Quem é que anda governando a sua vida? Onde estão os reis que têm feito você pecar? Vá neles. Mate esses reis que levam você ao pecado. Seja implacável. Não deixe Satanás encontrar uma brecha na sua vida. Feche-se. Tape todas as brechas para o diabo. Por onde quer que seja que o diabo está entrando e levando você a pecar e se afastar de Deus, vá lá. Resolva aquela questão. Porque senão você vai pecar, e você vai pecar, e você vai pecar, e você vai pecar, e você vai se afastar cada vez mais de Deus. Quem é o Eglon da sua vida? Quem é o Eglon da sua vida? Quem é o Eglon que precisa morrer no seu coração? Mate Eglon. Eu termino com uma frase, veja só, para você não desanimar. O primeiro sucesso não significa vitória, mas o primeiro fracasso não significa derrota. Às vezes você vai tentar e não vai conseguir da primeira vez. Não desanime, tente de novo, até que você consiga vencer esse pecado que anda rondando a sua vida. Qual é o Eglon que você precisa matar? O Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza, está falando ao seu coração, irmão. E Ele está mostrando para você, olha, você precisa matar esse Eglon aqui. Porque esse Eglon tem produzido diversos pecados na sua vida. Vá na fonte, vá na raiz. Nós precisamos disso. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Agradecemos por ter nos ensinado tantas coisas com Eude. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos orientado em toda a sua palavra nesta noite. Permita, Senhor, que nós consigamos vencer os Eglons que ainda reinam no nosso coração e que têm sido os responsáveis por tantos pecados que têm nos afastado de Ti. Mostra para nós quais são esses Eglons. Mostra para nós quais são essas fontes, essas raízes, ó Deus, para que nós possamos ir lá e com a Tua força, o Teu poder, derrotar um a um desses pequenos reis que ainda governam o nosso coração, porque no nosso coração só deve reinar um rei, e esse rei é o Senhor. Obrigado, obrigado por Eude, obrigado por tudo que aprendemos com ele nesta noite.
Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua providência e por tantas coisas que aprendemos aqui na sua bendita palavra. Continue nos instruindo, continue abrindo o nosso coração, porque se tem algo que nós precisamos nessa vida, é da tua palavra, pura e simples como ela é. Não permita, ó Deus, que nós sejamos enganados e ludibriados pelas falácias do diabo, mas que teu Espírito sempre fale ao nosso coração através da sua palavra. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.